futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta sexta-feira. Sextou, miserável, como sempre, com muitas informações. Antes disso, ó, dedão no like aí no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se forem novos aí no canal, já se inscrevam, ativem o sininho das notificações e segue minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? Dito isso, vamos começar aí já a trazer as informações para vocês. Teve algumas informações, que é muita coisa, né? O papo foi longo, que eu acabei não trazendo para vocês no vídeo anterior. E olha que o vídeo deu quase 20 minutos. Então vamos trazer mais algumas informações aqui. E foi legal também que surgiram algumas apurações, aí dá para juntar uma coisa na outra. Primeiro, o Vasco, a gente está falando em chegada, mas deve ter saída também, tá? O Paulo Brax falou que não contrata goleiro, não contrata lateral para o Vasco também. E até aqui tá super bem resolvido de zagueiro, ou seja, do miolo ali de defesa para trás, o elenco seria esse mesmo. Porém, podem existir saídas. E já desde o início do ano, segundo o Paulo Brax, na conversa informal que ele teve ontem lá com a imprensa, o Anderson Conceição recebe proposta o ano inteiro. Toda hora tem alguém procurando o Anderson Conceição para fazer uma proposta, principalmente equipes de Série B. O Anderson Conceição, salvo engano, tem 5 acessos na carreira dele, sempre como titular, capitão, e informação dada pelo companheiro Lucas Pedrosa é de que ele recebeu uma proposta agora do CRB, e essa proposta seria um pouco melhor, e deu uma balançada no Anderson. Ele, o staff e o Vasco estão estudando a possibilidade de liberar o zagueiro ou não. E aqui vai um parêntese, opinião minha. O Anderson Conceição, eu não me desfaria dele, a não ser que o jogador fale, cara, eu quero sair, para mim vai ser melhor. O Anderson é um cara que sempre na carreira dele foi acostumado a ser titular, então jogador que gosta de jogar e sabe do seu potencial, o cara não vai se contentar em ser reserva, e com o Léo ele não vai jogar. O Conceição só joga no Vasco hoje se o Léo machucar, tiver suspenso. Fora isso, ele vai passar o ano inteiro dele no banco de reservas. Por mais que ele seja vascaíno, cria da base do Vasco, realizou um sonho de voltar ao clube no profissional, a família toda feliz e etc. Jogador é jogador, tem um lado pessoal, né, como torcedor, mas em primeiro lugar vem um lado profissional. E o Anderson sabe que tem condição de jogar. Então se ele falar, cara, eu quero sair, eu quero jogar, pô, me libera aí não tem jeito. Eu acho importante a gente atender o pedido do Anderson. Foi um cara que veio na podre, na hora que ninguém queria vir, foi importante, foi decisivo e ajudou muito o Vasco na temporada passada. Eu não gostaria da saída dele. Eu acho que é um excelente reserva. O Léo tá fora por 2 jogos, eu tô super tranquilo com o Conceição na zaga. Cara sério, joga firme no jogo aéreo, é incrível. Dificilmente o Anderson Conceição perde uma bola na cabeça. Foi o maior rebatedor de bolas no jogo aéreo da Série B do ano passado. Eu gosto muito do Conceição, é um líder nato, cara de grupo, tranquilo, mas enfim, o jogador tem também o seu lado pessoal. Se ele achar que é melhor para a carreira dele ir para um outro time para jogar, mesmo sendo um time menor, jogar uma Série B, que Deus o abençoe, tá bom? Então essa informação da proposta do CRB foi dada pelo companheiro Lucas Pedrosa, e ontem para os jornalistas o Paulo Brax confirmou, falou, pô, e esse negócio do Anderson aí, vamos ver. Esse negócio de proposta pro Anderson não é novidade não, ele tem proposta desde o começo do ano. Então ele confirmou que chegou uma proposta agora, mas já teve várias outras e o Anderson não saiu, tá bom? Então tem a possibilidade de sair, não tem ninguém afirmando que ele vai. Outra situação que também o Paulo Brax falou ontem, renovação de contrato do Marlon Gomes. Ele falou, ó, fiquem tranquilos que vai sair. Tem algumas coisas acontecendo agora, mas ó, tá tudo certo, vai sair a renovação. E aí o companheiro Flávio Dias trouxe um pouco do porquê que tá tendo essa demora, e o Lucas Pedrosa também. Qual foi a apuração de ambos? O Marlon Gomes está trocando de empresário, né? Então o Pedrosa até informou que a família do jogador vem fazendo reuniões periódicas com vários empresários a nível Brasil para definir qual vai ser o melhor empresário para continuar cuidando da carreira do Marlon Gomes, tá bom? Mas já tá tudo acertado entre ele e o Vasco da Gama. Inclusive o Vasco tinha 70% dos direitos econômicos dele, o Nova Iguaçu 30%. O Vasco comprou mais 20% dos direitos econômicos, agora tem 90%, o Nova Iguaçu
fica com 10%. Então o Vasco não ia comprar mais direitos econômicos no jogador se não sabe se vai renovar o contrato, que já não está muito longe de encerrar. Então realmente, tudo acertado. Marlon Gomes renova o seu contrato com o Vasco. Outro questionamento. Foi perguntado ontem ao Paulo Brax, eu esqueci também de passar para vocês aqui, sobre o Ferreirinha. Surgiu algumas especulações dando conta de que o Vasco teria interesse no ponta do Grêmio. E o Paulo Brax falou, 0, não temos interesse na contratação do Ferreirinha, tá bom? E até o Pedrosa comentou isso também, surgiu o nome do Daverson, Ferreirinha e outros atletas. O Ferreirinha foi um jogador que começou muito bem, jogou em alto nível algumas boas temporadas, mas começou a ter muito problema de lesão, inclusive hoje virou reserva do Grêmio. E, inclusive especula-se aí que o valor dele seria na casa de 5 milhões de dólares. Ou seja, com esse histórico de lesão e essa queda de rendimento, o Vasco não tem interesse na contratação do Ferreirinha. Tá bom? Então fiz para vocês aqui esses registros e essas apurações aqui de alguns temas importantes. Outros atletas podem sair, tá? O Vasco tem sido muito procurado, segundo o Paulo Brax, para empréstimos de atleta. Não citou nomes, mas acredito que deve estar se falando principalmente de Vinícius, que ano passado saiu e foi bem no empréstimo que ele teve com o Ituano. Deve estar se falando de Miranda, por exemplo. Ulisses. Então esse jogador, Edmar, é um jogador que eu acredito que para a Série B deve ter clube interessado nele. O Zé Gabriel é um jogador que desde daquela falha dele, lá do jogo do Resende, que ele perde a vaga para o Rodrigo, ele não jogou mais. Então é um atleta que eu acredito que deve estar sendo procurado e dependendo do que aparecer, o Vasco deve negociar. Então deve ter um movimento de saída também. Ontem até o companheiro Flávio Dias abre a pergunta para o Abel Braga, falando sobre o tamanho de elenco. E aí ele até fala que se ele não acha que o número ideal seriam 30 atletas, o Abel Braga concordou com isso. Então eu vou até fazer esse levantamento, mas até onde eu acompanhei, o elenco do Vasco atual tinha uns 33, 34 jogadores. Tem que sair uma galera, e lembrando que vai chegar uma outra galera. Nenê. O Nenê dificilmente terá seu contrato renovado. Falei isso para vocês aqui algumas vezes. É nítido que na fala do Barbieri, ele não faz muita questão do Nenê. Na última coletiva ele foi até um pouco mais incisivo. Olha, se o Nenê entender que ele pode ser importante com isso aqui, de repente a gente conversa. Mas vai depender dele entender também isso. Não sei como é que ele enxerga. E ontem, por duas oportunidades, o Paulo Brax falou, nem me perguntem sobre Nenê, tá? Ele vai ter uma conversa hoje aqui, mas já nem me perguntem, façam outros questionamentos que sobre o Nenê a gente não vai falar por agora. Então é nítido que é uma situação que fica meio cheia de dedo e o Nenê não deve permanecer no grupo do Vasco da Gama. Para finalizar, estamos muito próximo do Brasileiro, vai ser agora a nossa única competição na sequência da temporada, e eu tô vendo a galera muito pessimista, parece que a gente tá no apocalipse, que tá tudo errado. Eu li os comentários do vídeo de ontem, sinceramente, até me assustei, discordo de 90% dos comentários que eu li, mas enfim, por parte do Vasco da Gama, existe um otimismo e uma confiança muito grande. Tanto Paulo Brax como Barbieri e também o Abel Braga. Abel Braga até ontem usou o termo coloco a minha cabeça a prêmio se o Vasco não vai fazer um grande campeonato brasileiro. Enfim, são opiniões e todas elas devem ser respeitadas, concordando ou discordando. E eu encerro aqui com o nosso treinador. Eu prometo fazer uma análise da temporada do Vasco até aqui e o que eu prospecto para esse brasileiro. Mas para mim entrar nessa análise, primeiro eu tenho que ouvir o técnico do Vasco, falando o que ele espera desse Campeonato Brasileiro do Vasco e pelo que ele acredita que o Vasco vai brigar nesse Campeonato Brasileiro. Então com vocês, Maurício Barbieri, e assim a gente encerra a nossa primeira edição. Olha, resgatando um pouquinho daquilo que eu falei e sobre o ponto positivo aí, eu acho que no início da temporada eu afirmei isso, disse que o Vasco saía atrás de todos os seus rivais. E hoje, se a gente for lá a classificação, pelo menos terminamos em terceiro. Então, de quem saiu lá atrás, a gente já deu passos adiante. Eu entendo a frustração do torcedor e eu acho que isso tem a ver também com o fato de a gente ter feito bons jogos contra grandes adversários e ter criado uma expectativa de que a gente conseguiria ir além, de que a gente poderia ir longe, né? E quando o resultado não vem, sem dúvida, essa frustração aparece, o sentimento fica evidente.
Eu acho que a gente está num caminho de crescimento. Volto a dizer, eu acho que a gente evoluiu bastante do início do trabalho até agora. E aí eu falo em diferentes perspectivas. Na perspectiva da montagem, da formação do elenco, dos jogadores, na perspectiva da maneira de jogar, das variações e das opções. Hoje, novamente, mesmo sem mexer muitas peças, a gente atuou de uma outra maneira, com jogadores fazendo algumas funções um pouco diferentes. Isso sem tempo para treinar, encaixou bem, é sinal de que eles estão assimilando. Eu acho que esses bons jogos que a gente fez nos dão perspectivas de que hoje o Vasco é uma equipe competitiva. A gente sabe que o brasileiro exige mais do que ser apenas competitivo. Então a gente tem duas frentes para tocar. Uma é fortalecer o trabalho e o modelo, a maneira de jogar junto com os jogadores. E a outra frente é seguir reformulando e ajustando e fortalecendo o elenco. Eu não consigo, nesse momento, estabelecer para você um patamar ou uma régua. Eu acho que a gente entra competindo, como todo mundo entra competindo. A gente tem que lembrar de que, estatisticamente, a porcentagem de equipes que ascendem da Série B e acabam voltando no ano é muito grande, isso independente de SAF ou de outras coisas. Claro que com o investimento que a gente teve não é o que a gente espera muito mais. Mas é isso, a gente hoje é competitivo e tem que melhorar para ser mais do que competitivo. Gostaria de poder ser mais assertivo na minha resposta, mas o Vasco não joga o campeonato sozinho. Então, depende do que o Vasco vai fazer, mas também do que ele vai enfrentar, né? E eu, nesse momento, os clubes da Série A que eu conheço bem são esses que a gente enfrentou no Campeonato Carioca. Então, se eu tirar esse recorte, eu volto a repetir, eu acho que a gente tem condição de ser bastante competitivo. Mas existe um recorte muito maior, tem as outras equipes, os outros estados, outras situações. Então, eu não consigo ser assertivo. Eu acho que, num primeiro momento, a gente tem o desafio de eliminar essa estatística que eu te disse, que é uma estatística que não é do Vasco, é uma estatística do campeonato. E depois, a partir disso, quanto mais a gente conseguir ser competitivo, se impor aos adversários, conseguir, de repente, fazer o fator casa ser preponderante, aí isso a gente tem mais chances de buscar e almejar coisas maiores.